Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos tentar mais uma vez? Boa tarde. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz e Verdade. Estamos iniciando nossa reunião pública. Boa tarde, Vani. Tudo bom? Tudo. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco presencialmente. Boa tarde vocês também que nos acompanham das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Esse momento é um momento de harmonização. Então, nós convidamos a todos a cantar, a sintonizar com a música. E nós vamos iniciar com a música Giáclis. Ao nascer do dia, teu sorriso feliz irradia intensa emoção. Sei que estamos juntos nas mudanças que ocorrem no mundo, Jesus, meu irmão. Vamos cantar e trabalhar, que esses dados nos campos ressoem como sinos da paz. Vem, meu irmão, nessa missão, a do jovem e o Cristo integrados, amor que refaz.
cair da noite, numa prece e a lágrima desce, tu vens me falar que esta semente é um milagre de um sol poente que renascerá. Vamos cantar e trabalhar, que esses brados dos campos ressoem como sinos da paz. Vem meu irmão, nessa missão, a do jovem e o Cristo integrados no amor que refaz. Dando continuidade, nós vamos cantar a música Aprendiz. É um tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar um rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. Essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. É um tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar um rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. Cantaremos agora a música Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado,
a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Dando continuidade, nós vamos cantar a música Hino à Mãe Zeferina. Bênção de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra, com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina no trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divina, faz do fiel um cristão, faz do fiel um cristão. Dando continuidade na harmonização com a música, faremos agora com a bênção em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro.
me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 rirá, paparirá, 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 rirá, rirá. Vamos cantar agora a música Maria de Nazaré. Convidamos a todos para cantar conosco. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Cristo de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um
traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Dando continuidade, nós vamos cantar a música Prece 3. Mais uma vez, gostaria de convidar a todos a cantar conosco. Hoje sinto em meu despertar a alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi, ser orvalho nesse imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi, ser orvalho nesse imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi. Rebuscar todo o tempo que perdi. Vamos cantar agora a música São Chegados os Tempos. Já não há lugar
onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, no ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pros céus. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pros céus. Erguer os olhos pros céus. Meus irmãos, esse foi o nosso trabalho de harmonização da tarde de hoje. Fiquem agora com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz da Verdade. Nós vamos ouvir agora do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Prefácio. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Essa máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal e que porventura eles tenham nos feito, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Prece. Meu Deus, perdoo aquele que me fez mal. E o que ele quis me fazer de mal? Como desejo, me perdoe e também pelas faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o mal dizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre
com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Portanto, esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar o bem, a lhe pagar com o bem o mal, e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou por ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, neste caso, eu mereceria me fossem aplicadas essas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. E agora nós convidamos nosso irmão Eduardo Aguiar para tecer os comentários em torno do Evangelho. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados aqui presentes. Uma boa tarde a todos também que nos acompanham via internet, através da Palmelo TV. Que o Mestre Jesus nos envolva com o seu amor, com sua sabedoria, com sua indulgência para com todos nós. Acredito que essa passagem que fala sobre os inimigos, nós temos diversas passagens e ensinamentos nesse mesmo evangelho que relata sobre isso, seja o mais difícil que todos nós enfrentamos na atual existência, em um mundo de provas e expiações. Porque em um mundo de provas e expiações, o mal ainda sobrepõe o bem. E uma vez sobrepondo o bem, é naturalmente consequente que ao longo da nossa jornada nós tenhamos desafetos. Mas lembrando que também temos muitos afetos. Os espíritos benfeitores, eles sempre nos auxiliam, por mais que seja difícil. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, ao qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis nisso? Não agem assim também os publicanos? Porque o verdadeiro mérito será em amarmos os nossos inimigos, considerados inimigos. Porque Chico Xavier, que é um dos maiores exemplos de humildade, que aqui um dia pisou, a maior antena parapsíquica que nos transmitiu diversas informações através dos benfeitores do plano espiritual, perguntaram para ele o seguinte: Chico, você tem inimigos? E o próprio Chico respondeu: eu não tenho inimigos,
eu tenho amigos que se decepcionaram com as minhas imperfeições um dia, para nós vermos o tamanho da humildade do Chico. Um coração que já conseguira ali aliviar do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Eu já falei outras vezes em outras palestras, mas como é relacionado ao tema, o próprio Jesus, quando ele caminhava com os seus apóstolos, seus discípulos, ele deixava grandes ensinamentos, tanto por parábolas quanto por atitudes. E Simão Pedro é um dos que mais aprendeu com Jesus nessa trajetória do Cristo, quando aqui esteve encarnado. E Simão, ele também não entendia o desajuste das pessoas, porque as pessoas são más, porque elas agem de uma forma que não convém com os ensinamentos da Boa Nova, principalmente os ensinamentos de Jesus. Então, para Simão Pedro, Jesus tinha muitos inimigos, e eles, apóstolos, também consideravam que tinham inimigos. E ele fala para Jesus o seguinte, em uma caminhada que os dois fazem de Cafarnaum para Magdala: Mestre, eu preciso saber quem são os nossos maiores inimigos, porque eu quero eliminar cada um deles. E Jesus sabe o que era, ele enxergava as entrelinhas do coração das pessoas, e não era diferente com Pedro, e sabia que Pedro ainda tinha um coração meio que endurecido, um coração que ainda ali habitava orgulho, habitava vaidade, habitava ainda egoísmo. E ele diz assim para Pedro: Pedro, se nós olharmos com os olhos do Espírito e os ouvidos da alma, em apenas pouco tempo, nós enxergaremos quais são os nossos piores inimigos. E Simão, ele não compreendeu muito aquele ensinamento de Jesus. Então, eles caminhavam e ali eles encontram com alguém que estava por detrás de algumas figueiras, e ali as figueiras balançavam, e Simão diz assim para Jesus: Mestre, fique para trás, porque ali atrás daquelas figueiras tem um fariseu, e eu tenho certeza que esse fariseu está nos perseguindo para nos fazermos mal. Então Simão pede que Jesus se afaste e ele aproxima das figueiras. E ali ocorre um momento até de descontração, porque quem estava atrás das figueiras era André, seu irmão, não tinha nada de fariseu. Então Simão Pedro havia se equivocado e se enganado. Jesus diz a Pedro que o medo é um dos maiores inimigos que todos nós possuímos aqui no campo terreno. E eles encontram também nessa trajetória um levita. Esse levita, ele ensinava, falava as palavras do Antigo Testamento. Ele estava no livro de Torá, que faz parte do Antigo Testamento, e ali ele não recepciona muito bem Pedro, nem muito bem Jesus. Então, Pedro, ele toma as dores de Jesus, e mais uma vez, Pedro começa um bate-boca com esse levita, e Pedro altera muito mais que ele. O levita sente medo de Pedro e se retira correndo. E Jesus diz assim para Pedro: Pedro, qual o primeiro mandamento daquele que se candidata ao reino dos céus? E Pedro diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus fala para Pedro: Pedro, qual foi o tipo de amor que você teve nesse diálogo
com esse levita. Pedro, a cólera também, junto com o medo, é um dos maiores inimigos que todos nós possuímos em nossos corações. Eles continuam a trajetória, eles encontram um outro vendedor de perfumes, e ali esse vendedor de perfumes relata a Jesus e Pedro sobre Zeconias. Zeconias era um leproso que Jesus havia curado. Então, Pedro toma as dores mais uma vez, porque o vendedor de perfumes diz que Zeconias havia sofrido a cura por Jesus, né? Ele havia restabelecido a sua saúde e falava mal de Jesus em Jerusalém. E Jesus diz a Pedro mais uma vez: Pedro, a dureza dos nossos corações também é um dos maiores inimigos que nós possuímos. Eles continuam essa trajetória, eles encontram ali um semi-paralítico que era do Império Romano, e Pedro fala para Jesus: eu não acredito que o Senhor iria curar aquele semi-paralítico, aquele rapaz que fez tanto mal para as pessoas, será que o Senhor vai curar esse rapaz? E mais uma vez Jesus, sereno, sábio, diz a Pedro: Pedro, a maledicência também é um dos maiores inimigos que nós temos em nossos corações. Enfim, Jesus diz a Pedro: em uma única hora apareceram-se diversos inimigos através dos nossos irmãos de caminhada. Essa história, ela traz uma reflexão para todos nós encarnados nesse mundo de provas e expiações. Porque nessa trajetória terrena, nós convivemos com diversas imperfeições de irmãos que caminham conosco. E o Erasto, que é um espírito que ajudou na codificação da doutrina espírita, ele fala assim: se nós temos os considerados inimigos encarnados, nós temos em muito maior número no mundo espiritual, como desencarnados. E qual a forma de nós estarmos melhores e não termos aí a consequência do ataque desses inimigos desencarnados? É praticando a caridade e o amor ensinado pelo Mestre Jesus. São Luís, que também é um dos espíritos da codificação da doutrina espírita, e São Luís, ele foi indicado pelo Espírito da Verdade a ser o padrinho da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas. Então, as dúvidas que o professor Allan Kardec, ele sempre tinha, ele fazia as reuniões mediúnicas e evocava São Luís, para que São Luís pudesse retirar todas as dúvidas que Kardec tinha. Então, Kardec, ele vai ter uma dúvida sobre os obsessores e sobre os inimigos desencarnados. Está na Revista Espírita, eu não me lembro o ano agora, mas é 1858 ou 1859. E Kardec pergunta para São Luís: São Luís, por que as pessoas elas possuem os considerados inimigos e obsessores, que é o termo utilizado pelos espíritos? E São Luís, ele diz a Kardec, traz o seguinte exemplo em uma forma de analogia, para que as pessoas elas possam entender. Aí ele diz a Kardec assim: Kardec, quando você tem algum tipo de corte no seu corpo externo, se você não fizer um tratamento, se você não aplicar medicações nesse corte, ele tende a inflamar, ele tende a infeccionar e emitir mau cheiro. E quando o corte externo ele emite mau cheiro, ele funciona como um imã que atrai as moscas.
uma vez atraindo essas moscas, é natural que ali se prolifere larvas. E ele falou que não é diferente conosco, espiritualmente falando. Porque quando a nossa alma ela está ferida, quando nós não trabalhamos ainda esses machucados da nossa alma, nós exalamos esse odor. E é onde acontece a aproximação dos inimigos desencarnados e dos considerados obsessores. Porque isso não é da atual existência. Isso vem de outras épocas anteriores. Nós vamos adquirindo os desafetos nos desajustes que nós temos diante a trajetória do nosso espírito. Então, uma alma que é enferma, uma alma que possui feridas no seu coração, que possui sentimentos negativos, ela é um imã que atrai esses inimigos desencarnados. Por isso, o Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim: a doutrina espírita, que é considerada a doutrina vinda no século XIX, ela traz para a gente o ensinamento, nos clareando a mente nas 3 vias: dentre a ciência, dentre a filosofia e dentre a religião. E o que acontece? Ela nos mostra a imortalidade da alma. Essa atual existência que nós estamos passando, ela é menos que 1/1000 de segundo no relógio da providência divina. E aí o Leon Denis fala assim: onde que ficaram os grandes impérios que foram adquirindo inimigos durante a jornada terrena? Ficaram todos em ruínas no passado. O Império Romano se destituiu. O Império Bizantino se destituiu. Outros grandes impérios, por mais que perdurasse por algum tempo, ficaram nas ruínas. Todos esses seres que um dia praticaram atrocidades, eles retornaram ao mundo dos espíritos. E é na volta ao mundo dos espíritos que se abre o livro da nossa consciência. Quando estamos na erraticidade, é que caem as nossas máscaras usadas aqui, quando estamos mergulhados no vaso sagrado da carne. Uma vez caindo as nossas máscaras espirituais, abrindo-se o livro da nossa consciência, nós começamos a analisar o que fizemos de bom, mas também o que nós fizemos de ruim nessa nossa trajetória. E aí a gente olha no mundo espiritual, os espíritos que já passaram por essa fase, eles já se encontram mais felizes, só que a nossa consciência, ela não deixa com que nós continuemos a nossa jornada no mundo espiritual. E o laboratório, onde será feito a reparação dos nossos erros, se encontra aqui, na esfera do refazimento, chamada Mãe Terra. Por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona novas oportunidades de descermos aqui, de encontrarmos com os nossos considerados inimigos, e isso possui a cobertura do véu do esquecimento. É por isso que muitas vezes nós não entendemos a rejeição que nós temos, até mesmo com as pessoas que moram no mesmo lar. Muitas vezes você não entende o porquê existe um desafeto, mas esse desafeto, ele já veio lá de jornadas anteriores. E hoje nós temos a oportunidade de desfazer
as algemas do ódio através os laços do amor. Quantas vezes nos embebedamos com o vinho da vaidade, nos embebedamos com a bebida do egoísmo lá atrás, e aí nós vamos criando débitos com a providência divina. E o irmão Áureo, no livro Universo e Vida, ele traz a seguinte informação: todos nós nascemos para rejeitarmos o mal. O mal, ele é um efeito de contraste que foi criado pelos homens e não por Deus. Mas já observaram que o mal faz parte de Deus? Porque se Deus é todo fluido, nós estamos mergulhados na mente poderosa do Criador, então o mal também está mergulhado na mente poderosa do Criador. Mas quem criou o mal fomos nós, porque criados simples e ignorantes, nascemos para rejeitar esse efeito de contraste. Somos um microcosmos, é como se fôssemos um micro-organismo fechado. Temos os equipamentos, que são os computadores, os televisores, os rádios. Ali eles são micro-organismos que são alimentados por um fluido. Então o irmão Áureo diz assim: nós também somos um campo energético. Esse campo energético, com as nossas atitudes na nossa jornada terrena, para prejudicar o nosso próximo, nós vamos criando deformidades energéticas no nosso perispírito. É como se fôssemos criando as feridas da alma citadas por São Luís. E a única forma de você novamente ajustar essas deformidades do seu campo energético, do seu perispírito, é através das provas e das expiações. Então, a prova de hoje, que você encara com tanto sofrimento, que você encara como algo difícil demais, é a abençoada lição que está ajustando o seu campo perispiritual desajustado em outras épocas. Por isso, Jesus, ele nos pede e nos ensina que nós tenhamos paciência, fé, resignação com a lição que bate à nossa porta no dia de hoje. Deus, no seu correio divino, ele não erra os seus endereços. E essas lições, elas vêm para nós em formas de doença física, em formas de desajuste psíquico, em forma de um revés financeiro que foge ao nosso controle, em forma de uma atitude infeliz de um irmão para conosco, e cabe a cada um ter paciência, compreensão e entendimento, como disse Jesus a Pedro, olhar com os olhos do Espírito e ouvir com os ouvidos da alma. Porque ninguém sofreu mais nesse campo terreno, e olha que ele não tinha débito algum com a providência divina, porque ele já era Cristo quando a terra foi plasmada, quando ela foi projetada fisicamente, há mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era o Cristo. E há 2.000 anos atrás, há um pouco mais de 2.000 anos, foi difícil para Jesus, porque nós olhamos a paixão do Cristo como sofrida do ponto de vista físico, mas foi muito mais sofrida para ele se ajustar, se adequar, descer as lamas do homem para aqui vir e deixar os seus ensinamentos. Foram mais de 1.000 anos de preparação. Imagina só, um espírito crístico descer a esse corpo nosso aqui de encarnado. Foi um sofrimento imenso para Jesus, mas ele fez. Ele deixou o seu reino
do mundo espiritual, renunciou e desceu aqui para fazer a vontade de Deus. E Jesus, naquele instante em que ele estava para ser crucificado, desde da manjedoura ao Gólgota, a sua vida ela foi recheada de ensinamentos. E não podia ser diferente naqueles últimos 3 anos, principalmente no momento da crucificação. E ali, quando Cristo está sendo açoitado, pregado na cruz, ele olha para aquele número de encarnados, mas muito mais desencarnados, e Jesus, que enxergava as entrelinhas dos corações desses encarnados e desses encarnados, é um momento em que ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tamanha era a nossa ignorância perante Jesus. E tamanha é a nossa ignorância nos dias atuais, onde temos conflitos, rumores de conflitos, guerras, rumores de guerras, os nossos governantes ainda voltando na época passada em busca de poder, de território, de recurso financeiro, e a ignorância, através desses governantes, ela é a mãe de todos os desajustes que nós temos na atual existência. Porque a ignorância é que traz tanto sofrimento, é ela que traz as diferenças sociais, é ela que traz para a gente todo esse desajuste terreno em que nós estamos mergulhados. Mas lembrando, mesmo que seja dias turbulentos, precisamos acreditar nas palavras desse mesmo Jesus, porque ele disse aos seus apóstolos, que os apóstolos estavam ali olhando, né, os templos do Império Romano, e Jesus diz: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, chegará o tempo em que será muito turbulento, em que filho levantará contra pai, pai contra filho, haverá um desajuste total. O amor até daqueles que se dizem que me seguem esfriará, mas aquele que perseverar na fé, ele conseguirá viver. Então a doutrina espírita, ela vem nos mostrar, vem nos trazer, vem nos clarear, para que nós possamos termos fé nesse mesmo Jesus. Porque ela ensina de onde nós viemos, o porquê aqui estamos, que é como se fosse uma estação de trem. Daqui a pouco a gente pega o trem da morte de novo e vai para a próxima estação e voltamos para a verdadeira vida, que é a vida do nosso espírito. Então, na Terra, o que prevalece são os ensinamentos do Cristo, juntamente com o seu amor, com a sua sabedoria. Os inimigos, eles ficam no passado. Que Ele nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre. Na sequência da nossa reunião, nós convidamos a todos nesse momento, vamos continuar sintonizados com o Criador de tudo e de todos, o Deus de bondade, de justiça e de amor. E vamos agradecer do fundo do coração por tudo que já recebemos. E também suplicar um pouco do muito que necessitamos. Suplicamos, Senhor, nesse momento, por misericórdia. Permita-nos a presença dos Espíritos que mantêm a ordem, a presença dos Espíritos que fazem a limpeza fluídica. Permita-nos, ó Senhor, a presença dos médicos e enfermeiros espirituais,
assistindo-nos na saúde do corpo e da alma. Suplicamos ainda, Senhor, a presença dos espíritos corretores amigos, que eles possam assistir, orientar e conduzir os nossos irmãos na condição de espíritos necessitados, que aqui também comparecem com a permissão do Pai Criador para o atendimento nesse momento. Que eles sejam amparados, assistidos e encaminhados para os postos de socorro do mundo espiritual. E é com esta confiança, Senhor, e é em seu nome, Pai, que nós prosseguimos na nossa reunião, pronunciando a prece que o Mestre nos ensinara, quando disse aos seus discípulos: meus bem-amados, quando orardes, dizeis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Enquanto nós prosseguimos aqui com a corrente magnética, o passe magnético, vocês de casa fiquem agora com o passe virtual e a fluidificação das águas. Lembrando aí que logo mais às 19h30 inicia-se outra reunião pública nesse mesmo local e todos estão convidados. Lembrando que às 19h30 é o horário que inicia, então precisamos chegar um pouco antes das 19h30. Passe virtual. Receba agora o seu passe virtual. Eleve seu pensamento a Deus. Sinta a presença de Deus a te confortar. Deus está em toda parte. Está junto a você, está em cada uma de suas células, curando todo e qualquer mal que sintas. Sob as bênçãos de Jesus, os mentores espirituais atuam nesse instante em seu benefício, retirando os fluidos negativos e te envolvendo em vibrações benfazejas. Perceba seu corpo saudável, seus órgãos com saúde e energias salutares. Espiritualmente, mentalize sua aura brilhando em luzes, seus centros de força em equilíbrio. O centro de força coronário sintonizado com as forças espirituais superiores. O centro de força frontal enxergando o que é bom e benéfico. O centro de força laríngeo
emitindo verdades e bondades. O centro de força cardíaco, espargindo sentimentos de amor. O centro de força gástrico, doando e recebendo energias de cura. O centro de força esplênico, equilibrando todo o seu ser. E o centro de força genésico, refletindo as energias criadoras do bem e da paz. Você é filho de Deus. Deus te deu a vida e lhe dará saúde e bem-estar.